grelhado, tecnologia avançada do mato natural daqui, influenciado todas as culturas de um Brasil malhado. Vai dizer que não é bom, tudo misturado. Olá, está começando mais um De Cara com o Sol. Esse é um programa financiado pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura em Várzea Grande, a cidade vizinha da capital de Mato Grosso. Nessa temporada, nós conversamos sobre as mastectomias masculinizadoras, feitas em homens trans e pessoas transmasculinas. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre atendimento multidisciplinar e saúde mental. Para isso, eu convidei a doutora Graciane Magalhães, responsável técnica pelo Ambulatório Estadual de Atenção à Transsexualidade aqui em Mato Grosso, para a gente saber mais sobre como está funcionando o ambulatório. Doutora, como que as pessoas trans que moram aqui em Mato Grosso podem fazer para conseguir uma vaga no ambulatório trans hoje? Bom, primeiramente, Bruno, eu quero agradecer o convite, tá? Obrigada. Sinto-me muito honrada de participar desse projeto, desse processo, e vejo com muito bons olhos, né, a busca de informações e a sua proposta de disseminar essas informações, porque acredito que o conhecimento para meia dúzia de pessoas ou arquivadinho numa gaveta, numa pasta de papel, é um conhecimento morto. Então, parabéns pela sua iniciativa, por esse projeto belíssimo, tá? Um prazer estar aqui. Bom, aquelas pessoas interessadas no processo transexualizador que residam no estado de Mato Grosso, né? Uma vez tendo interesse de participar desse processo, elas devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, né? Então, qualquer unidade básica dentro do universo da atenção primária à saúde é a nossa porta de entrada, né? Então, uma vez que o usuário, a pessoa trans, tem interesse no processo transexualizador, ele deve comparecer a uma unidade básica de saúde, passar por um atendimento médico nessa unidade, né? Porque nesse atendimento médico ele vai obter o encaminhamento médico, que é uma exigência para proceder ao agendamento dessa consulta, à solicitação dessa consulta. Porque o acesso ao nosso serviço se dá através do sistema de regulação, né? Sistema de regulação de vagas. Então, ele precisa ter acesso a esse encaminhamento médico. De posse desse encaminhamento médico na própria unidade onde ele consultou, na unidade básica de saúde, ele consegue fazer essa solicitação para o atendimento no nosso ambulatório. Maravilha, doutora. Uma questão é que o processo transexualizador, ele é multidisciplinar. Quais são os profissionais, doutora, quais são as especialidades que estão atendendo lá no ambulatório trans? Hoje nós contamos com uma equipe composta por uma equipe administrativa, né, perfil administrativo, e dentro das especialidades médicas nós temos uma clínica geral, um urologista e uma endocrinologista. E a equipe de apoio que compõe essa equipe multidisciplinar, uma enfermeira, uma psicóloga e uma assistente social. Muito bacana, doutora. Uma coisa importante também é pensarmos os insumos necessários para os processos de transição. Quais são os insumos que o ambulatório vai poder oferecer para a gente? A proposta do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, é o fornecimento dos hormônios, né? Para que possa ser possível a hormonização cruzada, né? Tanto o hormônio masculino quanto o hormônio feminino, né? A partir da prescrição médica, da especificação desses insumos, vai se dar a compra e posterior dispensação desses hormônios. Compreendo, doutora. Depender das condições de saúde de cada pessoa, em que momento da transição aquela pessoa está, através dos outros acompanhamentos dentro do próprio ambulatório, aí sim essa pessoa vai poder ter acesso à hormonização. Exatamente. Para que ele possa ter acesso à avaliação, precisa dessa avaliação médica, né? Primeira, para avaliar as questões clínicas, né? As questões metabólicas. A partir daí, avaliar o resultado desses exames
para posterior prescrição do hormônio e só depois a dispensação. Né? Não é que chega de imediato e recebe esse hormônio, precisa de uma avaliação de critérios médicos, né? Para que essa prescrição se dê e depois a dispensação desse hormônio. Perfeito, doutora. O ambulatório trans está em projeto há muitos anos aqui em Mato Grosso, né, doutora? Como funcionou o preparo da equipe que hoje atua no ambulatório para acolher a nossa população? Como que foi esse processo? Sim, nós tomamos conhecimento que o SERMAC seria a sede desse ambulatório em março de 2023 e recebemos assim com bastante alegria, né, o convite de poder compor essa equipe, porque é uma necessidade que a gente vislumbra há muito tempo, né? Em decorrência da nossa experiência em outros ambulatórios, a gente já percebia essa demanda e ficamos muito felizes quando em março de 2023 o governo anunciou que o SERMAC seria a sede desse ambulatório. E aí, a partir desse anúncio, a partir dos convites, né, para compor essa equipe, nós buscamos por conhecimento, né, através de cursos, de congressos, primeiramente buscarmos as legislações que regulamentam, né, esse atendimento, esse serviço, né, que regulamenta a atenção à saúde à população trans. Fomos buscar por esses conhecimentos. Então, a nossa equipe que hoje faz parte, há um ano, né, exatamente, a gente tem participado de todos os eventos técnicos científicos que tratam da pauta saúde e transexualidade no SUS, né, que é o nosso cenário de atuação. Compreendo, doutora. Aconteceu um processo de triagem, doutora, para a gente entender de qual contexto essas pessoas vinham. Então, existem pessoas trans em maior condição de vulnerabilidade, outras em situação de menor vulnerabilidade. Quais são, doutora, atualmente, as principais orientações, a depender desses diferentes contextos, que essas pessoas estão recebendo através do ambulatório? Na realidade, Bruno, como você sabe, o nosso ambulatório nasceu agora, né? Tem 2 meses de vida. E qual criança que nasce, a criança primeiro ela engatinha, depois ela anda, depois ela corre, né? Então é um processo gradativo. E nós estamos caminhando assim. Hoje, o que está acontecendo hoje? Todo usuário que chega ao nosso serviço, ele está sendo acolhido, né? E nesse acolhimento, ele passa por uma série de entrevistas, por uma série de avaliações para a gente justamente chegar nesse diagnóstico que você traz. Quais são as demandas sociais desse usuário? Quais são as demandas de família desse usuário? Quais são as demandas médicas desse usuário, né? Então, teve uma triagem prévia, com a finalidade de caracterizar essa população nossa, porque a gente não tem nenhum dado oficial de quantos são, onde estão, como vivem, né? A gente não tinha nenhum recorte com essas informações. Então, houve essa proposta da triagem para a gente pelo menos conhecer a população residente na capital e em Várzea Grande, né? Conseguimos ter uma ideia, né, para começar a organizar o nosso serviço, mas assim foi uma ação pontual, né? Uma vez inaugurado o serviço, a criança está engatinhando, então tem 2 meses de vida, nós estamos fazendo esse acolhimento, com a intenção de quê? De conhecer vocês. Porque até então a gente percebe que estavam na invisibilidade, né? Nenhuma unidade de saúde sabe, nenhuma escola sabe, nenhuma igreja sabe, nenhum equipamento social sabe. A gente quer conhecer vocês. E dentro desse acolhimento a gente vai trazer todas essas demandas, né? Sociais, clínicas, de familiares, de saúde mental. E a partir de então, de identificar essas necessidades que a gente vai atuar. Perfeito, doutora. Não podemos esquecer dos nossos colegas que estão no interior do estado, porque o ambulatório é estadual. Sim. Então, essas pessoas que moram em outros municípios fora da região metropolitana, elas também podem pleitear essa vaga? O público do nosso serviço são todos os usuários residentes no estado de Mato Grosso, nos 142 municípios do estado de Mato Grosso. E é uma felicidade imensa receber o pessoal de Juína, de Juara. Quanto mais distante, mais feliz nós ficamos. Né? Que a ideia é isso, é atender o estado. Claro que para o público de Cuiabá de Várzea Grande o acesso é mais fácil, né? Pela questão de distância. Nós temos municípios, né, muito distantes. Mas o atendimento é para todo aquele que reside no estado de Mato Grosso.
Maravilha, doutora. Agora é o momento das perguntas do nosso público querido que está aqui hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo, doutora. E vocês que estão nos assistindo, continuem acompanhando o programa, porque agora eu vou recitar uma poesia para você. Te sinto, mas não sei amar. Então rabisco e reivindico o nosso carinhar. Tesão é o que me resta nesse país quando não mata com um facão. Não me ensinaram a te amar, mas me ensinaram que me amar é amarrar as tetas e o coração em um altar. Te apresento 2 intrusos e que com tudo, bolo cochá. Com sua licença, um chá com bolo, lençol de chita para nós pintar. Mas namoro não existe. Quando o ideal estatal de casal não nos contempla. Quando o casamento é capital até depois da morte. Eu entendi que tudo isso era mentira. Lá vem os tiro quase toda a roupa e canto para me apaixonar por pluriversos em que um garoto de teta e uma travesti também possam se amar. E espero nada, porque nada é tudo que tenho e tudo é o que sou. Então te escrevo, transamigue. Você quer se casar comigo? Doutora, voltamos com as questões trazidas pelo nosso público. E uma dúvida muito importante é sobre o acesso do pessoal do interior, doutora. Como que isso se dá? É da mesma forma que acontece com os pacientes da região metropolitana? É da mesma forma. Aqueles que residem no interior do estado, né, em qualquer município do estado de Mato Grosso, a forma de acesso é da mesma forma como se dá com o pessoal da capital, tá? Procurar atenção primária à saúde, unidade básica de saúde, para o atendimento médico, no atendimento médico adquirir o encaminhamento médico, né? Porque não consegue solicitar a consulta sem esse encaminhamento médico. Solicita-se a consulta no sistema de regulação, né? Uma vez solicitada, nós do ambulatório conseguimos acompanhar essa solicitação, né? E entramos em contato informando o dia e o horário da primeira consulta no ambulatório. É importante destacar, Bruno, que esse acesso via atenção primária é só para a primeira consulta, tá? Ele tem que vir regulado da atenção primária para a primeira consulta no ambulatório estadual de atenção à transexualidade. Uma vez que ele teve acesso ao ambulatório, que ele passou pela médica, pela equipe multidisciplinar, ele já é nosso. Então, a consulta de retorno, ele já consegue agendar diretamente conosco, ou presencialmente, ou via telefone, né, fixo, ou via celular funcional. Tá? Maravilha, doutora. A doutora comentou sobre os canais de atendimento, os canais de contato. Para quem vai nos assistir, tem algum endereço que a doutora possa deixar para a pessoa tirar dúvidas, por exemplo? Porque às vezes ela pode ir na unidade básica de saúde e ficar com algumas questões ainda não entendidas. Eles podem estar tirando dúvidas diretamente com o ambulatório? Para entrar em contato diretamente com o ambulatório, qualquer pessoa pode acessar o site da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, saudemt.gov.br. Lá tem unidades de serviços. Dentro dessas unidades tem o SERMAC. No SERMAC vocês têm os contatos dos nossos telefones, como acessar o nosso serviço, tá? Maravilha, doutora. Agradeço pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O ambulatório era uma espera de anos e agora é uma realidade para a nossa população. Isso. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Em nome da nossa diretora, Jocineide Rita, eu quero agradecer o convite, que também sempre nos apoia, não mede esforços, né, para atender as necessidades de vocês. Em nome da nossa secretária, Caroline Campos, do nosso secretário de saúde, do nosso governador, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E vamos continuar aprimorando esse ambulatório. Com certeza, muito obrigada, conte conosco. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, agora nós vamos para um momento de entrevista, em que eu converso com o Auri Henrique sobre saúde mental.
Amigo, novamente, muito obrigado por ter vindo. É uma honra poder conversar com uma pessoa transmasculina que é profissional da saúde, né? E eu fico pensando, inclusive, amigo, sobre uma coisa que a gente já conversou, que é a descrição do processo transexualizador em relação aos 2 anos de terapia, de psicoterapia. Como que você percebe essa descrição do SUS em relação a isso? Eu tenho 2 perspectivas um pouco ambíguas, eu diria. A primeira delas é que eu acho um exagero que sejam 2 anos, porque isso cai muito no lugar da patologização ainda, né? Como se a gente tivesse que ficar o tempo todo se provando e provando para os outros a nossa transgeneridade. Mas, por um outro lado, enquanto profissional da saúde, eu acho que a terapia em si, o processo psicoterapêutico é importante, independente do tempo que ele for. Então, nesse quesito, pensando, né, pelas violências, todo o estigma que a gente vai vivendo e todas as normas que são impostas, que a gente vai acatando, acho que esse período ele é interessante porque é um tempo que a gente vai desconstruindo algumas coisas que foram muito marcantes, até chegar num lugar onde a gente sinta realmente um preparo, não é nem sobre esse lugar de realmente eu sou trans e posso já fazer uma cirurgia, mas sim de estou pronto, estou preparado para lidar com todas as consequências que todo o processo, né, vai trazer. Então, acredito que eu fico nesses 2 lugares, mas eles meio que se concordam também. Imagino, amigo. Eu fiquei muito animada em conversar com você, porque você tem tanto a vivência da psicoterapia quanto a prática da psicoterapia por ser profissional. Sim. Imagino que você também tenha tido contato com a psicoterapia na sua própria jornada de transição. Sim. Então, sobre a mastectomia, especificamente, como que você se sente hoje, assim, amigo? Você deseja fazer a cirurgia? Quais são as suas expectativas em relação a isso? É um desejo que eu tenho, sim, porque é algo que me incomoda, não só no sentido de ser uma pessoa transmasculina, mas no sentido mesmo de carregar um peso, né? E é um peso físico e é um peso cultural, porque ele é um estigma, né? Então, assim, às vezes um pedaço nosso, ele carrega muito mais a nossa imagem do que toda a nossa personalidade. Então, isso gera muitos conflitos na minha vivência social, né? Então, é um desejo por esse lado e um desejo meu também, porque é algo que, para mim, não faz sentido, me atrapalha, é algo que me gera um desconforto, né? Que não condiz muito com o que eu queria do meu corpo. Então, para mim, está sobrando algo e, por isso, o meu desejo realmente é de prosseguir, né? E chegar no momento de fazer a mastectomia, sim. Sim. E você já procurou algum profissional? Você já fez algum tipo de orçamento? Você tem ideia de quais caminhos você vai trilhar? Mais ou menos, né? Eu busquei mais no sentido particular, né? Clínicas e tal, fazer alguns orçamentos, verificar possibilidades, né? Mas a gente sabe hoje que é uma realidade que está cada vez mais cara, né? De um certo tempo para cá foi ficando cada vez mais inacessível esse tipo de cirurgia, e agora estou na intenção de tentar pelo SUS, porque apesar de saber que é um processo que demora, né, justamente por esses 2 anos também que são necessários, mais a fila, mas é algo que eu vejo uma possibilidade com as portarias que estão surgindo, né, com a política pública que aos pouquinhos está se movimentando. Aqui no Mato Grosso, né, o movimento que está se fazendo para conquistar mais coisas, eu acho que é uma possibilidade para mim, mesmo que ainda demore um pouco mais, mas por enquanto eu estou mais no desejo, né, e na tentativa. É ótimo que a gente esteja conversando sobre o ambulatório trans, inclusive, nesse episódio, porque no ambulatório a gente tem um atendimento multidisciplinar, que inclusive vai envolver a psicoterapia, e através do ambulatório a galera pode conseguir isso mesmo, que é ou pelo tratamento fora de domicílio, a cirurgia em outro estado, ou para realizar aqui em Mato Grosso
por meio da Defensoria Pública, né? Através das ações judiciais. Uhum. E aí, amigo, não para no pré-operatório o processo de terapia, né? A gente sabe que ele é muito importante, tanto antes quanto depois da cirurgia. Então, com base na sua experiência também de atendimento, o que você acha, assim, sobre a importância de continuar na terapia? Olha, é um lugar que, como é uma mudança que a gente passa, não só estética, física, né, é uma mudança psicológica muito grande, porque a gente cria expectativas, né, e por mais que às vezes a gente atenda quase todas, eu já vi, né, casos de pessoas que eu atendi que não é nenhuma insatisfação, mas sempre tem uma coisinha a mais que é do processo natural de se passar por uma cirurgia. Não é em relação à mastectomia em si, né? Mas às vezes uma cicatriz que não cicatrizou bem, né? Ou não ficou totalmente do jeito que queria, porque tem a questão estética sim, né? Apesar de ser uma questão de saúde, pra gente é uma questão estética também, assim como qualquer outra pessoa que faz um procedimento estético, né? Uma cirurgia, etc. Então é importante porque na terapia você vai trabalhando essa nova imagem de você também. Porque durante o processo pré-operatório a gente vai criando uma ideia do que a gente quer, a gente vai idealizando, sonhando com algo, e aí pode ser que esse algo não venha, ele venha de uma forma diferente, então a gente precisa passar por um processo de readaptação com essa nova imagem física, né? Então quem sofre de disforia, por exemplo, às vezes precisa se readaptar a esse corpo, né? E às vezes é interessante que às vezes até a pessoa ela fica tão feliz de ter passado que ela não sabe lidar. Porque a gente vem de vivência que é violenta. Então a gente se acostuma com a violência. E quando a gente chega num lugar de tipo, nossa, conquistei alguma coisa, isso é um choque também, né? Então muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com a emoção, com a realização de algo que foi tão desejado, mas que demorou tanto tempo. Isso pode acontecer também. É mais raro, né? Mas pelo menos na minha experiência isso aconteceu menos. Mas eu percebi que é uma tendência, pensando nesse lugar de a gente parece que às vezes não tem costume de aceitar o bom, né? E é uma questão de autoestima também, da estabilidade emocional. E aí, por isso que é tão importante, antes, para você se preparar para uma mudança e depois para você lidar com essa mudança que aconteceu e conseguir se adequar emocionalmente a todas essas novas emoções que surgem, né? Sim, eu penso muito sobre a transformação que deixarmos de usar o CID, por exemplo, trouxe para as nossas vidas. Sim. Porque só em 2018 a gente sabe que a OMS deixou de caracterizar a transgeneridade como uma doença. Sim. Então hoje a gente já não precisa mais, por exemplo, dos laudos que atestem que nós somos pessoas trans. Mas um laudo simplesmente que nos acompanhe no período pré-operatório para que a gente possa passar por uma cirurgia plástica, né? Exatamente. Mas não deixa de ser fundamental a terapia. Inclusive você foi fundamental no meu processo, porque você colaborou desenvolvendo o laudo junto comigo para que eu apresentasse para o cirurgião e pudesse fazer a cirurgia sem problema algum. Mas, de fato, a terapia antes e depois faz toda a diferença mesmo. Amigo, vamos falar sobre acolhimento, porque a terapia nos auxilia na nossa jornada pessoal, mas também diz respeito ao acolhimento. Sim. Né? Como que a gente pode, por exemplo, pensar o acolhimento às crianças trans, né? Como que você, Auri, hoje acolhe o Auri de 5 anos de idade? Hoje com compreensão, que era coisa que não tinha. Quando eu realmente tinha 5 anos de idade, era algo que não existia, entre aspas, né? Não se falava. E qualquer coisa que se assemelhasse a algo parecido era completamente repugnado e colocado de lado. Então hoje eu ofereço para o Aurizinho, né, esse colo de falar, olha, tá tudo bem você ser assim, você ter vivido do jeito que você quis, apesar de ter sofrido, mas, né, ter conseguido sobreviver, que foi o que deu para fazer,
E hoje eu vejo que essa criança deu conta de muita coisa que não sei se seria possível imaginar que daria, né? Então, eu dou esse lugar de validação, de tipo, você está permitido existir sim, independente do que te disseram, de como tentaram te excluir do mundo, ou dizer que você era uma coisa que você não era, ou que deveria ser algo. Então eu tirei todo o moralismo que foi colocado nessa criança, e hoje essa criança está viva, existe e consegue ter hoje um carinho, um cuidado, um acolhimento que antes não teve, né? Então... Até porque a gente não nasce adulto, né? A gente passa por uma trajetória de transformação e continua para sempre. Né? Eu tenho certeza, por exemplo, que o Áureo de 5 anos atrás não tinha muitas dessas perspectivas que você tem hoje. Como é que você estava em relação à mastectomia, em relação a todas essas coisas, há 5 anos atrás? Olha, acho que 5 anos atrás eu estava desejando demais, e o desejo me gerava sofrimento, porque ele me colocava nesse lugar de eu quero, eu preciso logo, e sem isso eu não vou sobreviver. Mas hoje eu percebo bem diferente, mas essa época foi assim, então era uma necessidade muito grande de uma mudança muito rápida para me encaixar socialmente nessa figura masculina que se esperava de mim, que talvez, assim, minimamente eu teria um pouco de respeito e tal. Então eu ficava muito nesse lugar de eu quero que a sociedade me aceite. Eu quero aceitação, eu quero respeito, eu quero que me amem do jeito que eu sou. Acho que de uma forma, assim, muito inocente. E essa inocência, ela gerou muitos atravessamentos, porque eu sofri muito com isso, porque cada vez que eu desejava isso, eu dava de frente com um lugar de, tipo, que me dizia, olha, você está querendo demais, meu querido, né? Então, isso foi gerando um lugar de sofrimento, um lugar de angústia, mas que chegou no momento que essa angústia ela foi tão forte, quando eu me deparei com ela, assim, realmente, ela me disse coisas que eu precisava ouvir e que me trouxeram para esse Áureo de hoje, talvez mais adulto, não sei se ainda cheguei nesse lugar de adulto, mas muito mais maduro emocionalmente. Mais consciente sobre os tempos, né, das coisas. Com certeza. E para daqui 5 anos, amigo, vamos falar sobre as suas esperanças, assim, quais são elas? Olha, eu espero que daqui 5 anos eu já tenha conseguido a minha mastectomia. E eu acho que é sempre nesse lugar de me entender primeiro antes de me julgar pelo que o mundo me diz que eu preciso. Porque eu acho que é esse lugar que a gente cai muito, né? A gente se lê demais pelos olhos dos outros, e por mais que, né, entendendo que isso é um processo natural e necessário enquanto seres humanos, se a gente não consegue ter um filtro, a gente acata tudo e sofre simplesmente. Então a vida ela passa a ser mera sobrevivência, né? Então eu espero que daqui 5 anos eu consiga manter e talvez até estender esse meu lugar hoje de raciocínio de que eu não devo nada para ninguém, eu não preciso acatar nenhuma imposição, e que eu devo seguir aquilo que para mim é ideal, que é aquilo que vai realmente satisfazer, que vai trazer um conforto, e seguir, quem sabe, tentando passar um pouco disso, né, para quem está por perto, né, para os nossos pares, principalmente nesse lugar que eu ocupo, né, enquanto profissional de saúde, que eu tento trazer um pouco desse lugar e deixar cada vez mais de sofrer, e sofrendo cada vez menos, né, e me desfazendo, porque por mais que hoje eu tenha muito mais consciência, muito mais satisfação com quem eu sou, com a minha identidade, esse processo de vivência no mundo tão violento, ele sempre deixa algumas coisinhas que a gente vai precisando de um pouquinho mais de tempo, né, para se livrar. Então acho que o meu desejo é esse, é conseguir ir me livrando cada vez mais de coisas que não estão servindo, né, que estão só acumulando, que fazer aquela faxina. Muito obrigada, amigo, pelo seu depoimento. A sua experiência me mostra sobre como é importante a gente ter acesso às referências, mas ao mesmo tempo você me ajuda a lembrar sobre esse equilíbrio
que é necessário que a gente também desenvolva em relação à nossa jornada pessoal. Sim, E aí a terapia vai ser fundamental nesse processo. com certeza. E as nossas referências. Porque, de fato, em transições que acontecem durante toda a nossa vida, pode ser que a gente se perca um pouco nesse caminho entre aquilo que eu vejo, aquilo que eu desejo, e aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto, e aquilo que eu ainda quero alcançar, né? Mas muito obrigado, amigo. Eu tenho certeza que as suas palavras vão alcançar pessoas que têm sentimentos parecidos com o nosso e vão ser de grande ajuda. Imagina. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu posso até cantar no tom do inglês enrolado. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde reclassificou a transgeneridade. Mesmo assim, muitos profissionais ainda solicitam um laudo psicológico com CID, que nós não usamos mais. Se isso acontecer com você, não se confunda. Esse laudo pode ser solicitado por cirurgiões para comprovar que você pode passar por uma cirurgia plástica. Mas não é um laudo que serve para atestar que você é uma pessoa trans. Lembre-se que o ambulatório trans está funcionando já em Mato Grosso desde 2024. E por lá, você também consegue atendimento de saúde mental. Consegue também solicitar o encaminhamento para o TFD, que é o tratamento fora de domicílio, para que seja realizada a sua cirurgia em outro estado, contudo pago pelo estado de Mato Grosso, pelo SUS. Se isso não funcionar para você, você também pode recorrer à Defensoria Pública e solicitar a sua cirurgia por lá. Tecnologia avançada do mato natural daqui, influenciado todas as culturas de um Brasil malhado. Vai dizer que não é bom, tudo misturado. Eu posso até cantar no tom. Vai dizer que não é bom. Eu posso até cantar no tom.